O milionário fica chocado ao encontrar mendiga negra com 3 bebês e segredo inesperado. Lucas saiu do evento mais badalado da cidade naquela noite. Terno impecável, sapatos brilhando sob a luz dos holofotes, ele era o retrato do sucesso absoluto. Mas seu rosto mostrava uma inquietação que o dinheiro não conseguia esconder. A cidade pulsava ao redor. Uma metrópole gigante, onde prédios reluziam ao lado de vielas carregadas de esquecimento e dor. Enquanto ele descia a passos largos pela calçada de mármore, os carros de luxo passavam zunindo, ignorando que para ele seria invisível. Até que aquela imagem parou seu coração. Ali no meio da rua iluminada irregularmente por uma lâmpada trêmula, estava Clara. Uma mulher negra, coberta por roupas gastas, sentada no chão frio. Nos braços 3 bebês pequenos, sujos e frágeis, que choravam em uníssono, como se gritos desesperados emoldurassem algo muito grave. Eles eram tão pequeninos, tão vulneráveis, que Lucas sentiu um aperto violento. Poucos notavam o encontro, mas para Lucas, o mundo havia parado ali mesmo. Um murmúrio distante cresceu. Vozes baixas e curiosas, mas ninguém se aproximava. "Você vai ajudar?" cochichou uma senhora que passava, mas logo desapareceu no escuro. Lucas abaixou-se com lentidão, uma mão trêmula querendo alcançar, mas a outra duvidando. Clara ergueu os olhos rapidamente, não só com expectativa, mas com uma sombra de ameaça. E no segundo seguinte, um segredo cruel explodiu no ar. Aqueles bebês não eram apenas filhos de Clara. Eles carregavam uma herança aterradora que estava ligada diretamente à família de Lucas. Uma ligação sórdida que ele jamais imaginara e que podia destruir tudo o que construiu. O frio gélido da noite parecia fazer as sombras se encherem de sussurros. Clara falou baixo, quase sufocando as palavras. "Eles não podem saber. Se souberem, vão arrancar eles de mim e de você." A voz dela quebrou, os olhos brilhando de lágrimas trancadas. Lucas sentiu o rosto arder, como se estivesse sendo julgado por algo absurdo e implacável. O peso da culpa esmagava seus ombros. Foi quando ele percebeu outro olhar. Um homem em um canto escuro, surgindo como um fantasma do passado. Uma sombra que carregava um ódio antigo e mortal. O exato momento em que o medo explodiu na garganta de Clara. Aquele homem era o inimigo silencioso, que ameaçava aniquilar tudo. O caos estava começando, e Lucas teve que decidir se seria apenas o espectador ou o salvador improvável daqueles pequenos seres, e daquela mulher forte, que escondia um segredo capaz de desmoronar sua vida perfeita. O coração dele bombardeava aquela verdade mais dura que qualquer golpe. A conexão entre eles, inesperada e cruel, estava prestes a virar a trama de uma existência inteira. Mas qual caminho seguir? Proteger, fugir, encarar a tempestade? A resposta viria rápida, e as consequências poderiam ser devastadoras. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio aflito que se instalou ao redor parecia denso como a escuridão da noite. Lucas olhou para Clara, para os bebês, e sua mente se agitou. O homem no canto foi se aproximando, o ar pesado com a tensão que emanava dele. Clara se encolheu, e a única coisa que o separava deles era o medo, também o dele. Eles não podem saber. A voz dela tremia. Lucas sentiu seu coração disparar, a realidade se tornando mais intensa a cada segundo. O homem agora estava na luz, e seu rosto se iluminou com um sorriso cruel que pôde sentir na própria pele. Era Ricardo, um ex-parceiro de negócios que tinha uma razão para nutrir rancor. O mesmo Ricardo que anos atrás
tinha feito sua vida um inferno pela concorrência desleal. Olha quem decidiu aparecer! O grande Lucas e a sua nova família. A risada de Ricardo cortou a noite como uma faca. Você deveria se certificar de que alguns segredos não venham à tona. Ou quem sabe, você vai querer perder tudo de novo. O choque percorreu todo o corpo de Lucas. A conexão entre ele e Clara instantaneamente se tornava uma confirmação de sua pior consequência. Mas havia mais no olhar de Clara. Era como se ela estivesse prestes a desmoronar. Ele não é só um inimigo comum, Lucas. Ele sabe quem são eles e o que representam. A voz dela era um sussurro desesperado, mas algo em suas palavras fez Lucas hesitar. Do que você está falando? O tom de sua voz oscilou entre desafiante e incerto. Eles não são apenas crianças, Lucas. Crianças que você pode facilmente ignorar como um erro de cálculo. Eles têm uma linhagem que pode mudar tudo. Você nunca se perguntou por que sua família tem tanto poder? O passado não é só seu, Lucas. É deles também. O desespero tomou conta de Clara, enquanto os bebês continuavam chorando, alheios à gravidade da situação. Lucas sentiu o chão firmar sob seus pés. Havia uma verdade que ninguém lhe contara. Uma sombra que pairava sob seu nome. Ele apenas pensava em sua fortuna, em seu sucesso. Mas agora tudo parecia um castelo de cartas prestes a desmoronar. Você acha que pode proteger isso? Que pode fazer como se nunca existisse? As folhas apodrecidas sempre caem. E você sabe bem disso, provocou Ricardo, cada palavra saindo com desdém. Você poderia ser a salvação deles, ou o mal que os destruirá. Lucas olhou para Clara, seus olhos grandes e desesperados, e viu uma fração de esperança ali. Ela era forte, estava lutando, mas agora não havia como escapar. O que você quer, Ricardo? O tom de Lucas agora era de uma determinação nova, como se, no fundo, ele estivesse começando a reconhecer o tamanho de suas responsabilidades. Eu quero o que é meu, Lucas. Você sabe que não é só uma questão de dinheiro. É a honra da sua família contra a miséria deles. A pecha de ingrato ou herói. Escolha um lado rápido, antes que o tempo acabe. Ele sorriu e um frio percorreu a espinha de Lucas. Uma sirene soou ao longe. E o eco de policiais se aproximando fez a adrenalina correr em suas veias. Era hora de decidir. Olhou mais uma vez para Clara e para os bebês. Uma escolha que poderia mudar o destino deles. Se a verdade fosse revelada, cada ligação, cada promessa poderia ser quebrada. Então, no instante mais decisivo, enquanto o caos se aproximava, o homem com quem nunca pensou estar tão ligado deu um passo à frente. Você não faz ideia, Lucas. Às vezes, o que desejamos se transforma na nossa maior maldição. Então tudo escureceu quando uma bomba de fumaça explodiu. Ele mal teve tempo para processar o que estava acontecendo quando a fumaça começou a se dissipar, revelando uma figura familiar na multidão. Uma mulher, com quem ele tinha um passado que pensou estar enterrado. Enquanto ela caminhava em direção a ele, a única coisa que Lucas conseguia pensar era: tudo estava prestes a mudar. O caos instalado pela fumaça parecia uma tempestade de confusão. Lucas piscou para se adaptar à visão turva. Ele viu a figura familiar avançando, seus passos firmes, traçando uma linha entre ele e Clara. O coração dele disparou. O que ela estava fazendo ali? Por que agora? Era a Sofia, sua ex-noiva, a mulher que ele havia amado e perdido em meio a promessas não cumpridas e traições. A sombra dela se alongava sob a luz trêmula da rua, e ele se lembrou dos olhos dela, sempre intensos, levando-o a crer que havia algo mais escondido entre eles. O tempo a tinha mudado. Mas o brilho desafiador ainda estava presente. O que você está fazendo aqui? A voz de Lucas estava carregada de surpresa e raiva. Ele não esperava vê-la novamente, e muito menos em um momento tão carregado de tensão. Lucas, você precisa ouvir. Eles não são quem você pensa que são. A voz de Sofia soou com um desespero palpável.
Ela olhou nervosamente para Clara e os bebês. Eu sei de tudo. Sobre a linhagem, sobre o que Ricardo quer. A cada palavra um frio percorreu a espinha de Lucas. Ele não entendia. Do que você está falando? Que linhagem? Ricardo, que estava prestes a aproveitar a confusão, agora parecia intrigado. Interrompendo a grande revelação, Sofia. Você realmente acha que vai salvar essa história com uma tirada dramática? A tensão crescia como um fio prestes a arrebentar. Clara apertou os bebês contra o peito, como se tentasse protegê-los de um impacto invisível. Lucas sentiu o nó na garganta se apertar. Diz logo, Sofia! Eles são parte da família de Ricardo. A linhagem que a sua família tomou à força. Nós não sabíamos nada, mas Clara é descendente direta de uma antiga linha de nobres que foram destituídos por você e seus ancestrais. O som de suas palavras atingiu Lucas como um soco. Uma fração da verdade se achatava em sua mente, enquanto as peças se encaixavam. O que ela estava dizendo poderia ser verdade. Mas por que Clara nunca havia dito isso? Ele olhou para ela, a confusão na expressão dela, a dor nos olhos. Clara, ele chamou, buscando entender. E a resposta veio como um golpe em cheio. Eu não sabia. Não até ontem. Não até Ricardo me encontrar. Ele prometeu proteger os bebês se eu não falasse sobre isso. O homem no canto, agora sorrindo maliciosamente, sustentou as palavras de Clara. E você, Lucas? Parecia tão feliz em seu pequeno mundo de riqueza. Mas a árvore genealógica que você tanto orgulha pode muito bem ser sua perdição. Essas crianças têm o poder de transformar tudo o que você possui. A história não acaba em dinheiro, e sim nas responsabilidades que vocês dois ignoraram. A confusão transformou-se em uma tempestade dentro de Lucas. As conexões entre Clara, os bebês e seu próprio passado estavam se entrelaçando numa teia complexa e implacável. Clara não era apenas uma mendiga. Ela era parte de algo maior, mais profundo. E tudo começou a fazer sentido. Cada escolha, cada sucesso que ele havia conquistado, agora se apresentava como um castelo de cartas em um vendaval. Uma voz distante soou como um eco. Eles precisarão de você, Lucas. Você é a única pessoa que pode fazer isso certo. Se você não agir, o passado se repetirá. Antes que pudesse pensar, o barulho de sirenes ficou mais alto. A polícia estava se aproximando e sua mente girava. Como tudo poderia ter mudado tão rapidamente? O alarme da sirene era uma música sinistra, avisando que o tempo estava se esgotando. Você vai escolher, Lucas, defender sua família ou lutar pelo que é certo. As palavras de Sofia reverberaram em sua mente enquanto o caos se aproximava. E ele percebeu que não tinha respostas. A única certeza era que as enxurradas de segredos tinham apenas começado a se revelar. E em meio a essa tempestade, tudo o que ele sabia estava prestes a se desfazer. A pergunta pairou no ar. Sem resposta. Qual legado Lucas escolheu abraçar? O caos estava armando o pano de fundo perfeito para o desfecho daquela noite. A fumaça ainda flutuava entre eles, criando um cenário de surpresas e revelações. Lucas se sentiu como se estivesse em um filme, a adrenalina pulsando em suas veias. Sofia, sua ex-noiva, parecia estranhamente segura, mas era Clara e os bebês que dominavam sua mente. O tempo estava escapando, e a decisão parecia pesar toneladas. Você precisa sair desse pesadelo, Lucas, disse Sofia Cole. Se você não agir agora, tudo pode acabar. A sirene da polícia soava mais próxima. Ele olhou de relance para Ricardo, que estava a poucos passos, como um predador esperando pela hora certa de atacar. O ambiente estava carregado, e Clara parecia prestes a desmoronar a qualquer segundo. As crianças choravam, e a cada nota do choro o desespero aumentava. Eu não sei quem você está tentando proteger, Sofia, mas eu preciso saber a verdade sobre Clara e o que essa linhagem significa, gritou Lucas, sentindo uma ruga de frustração
se formando em sua testa. Eles podem ser nossos, Lucas. Sofia disparou, quase em lágrimas, e por um momento, uma sombra de reconhecimento passou por cima do rosto de Ricardo. Eu sou a responsável. Há algo que você precisa saber sobre o meu passado. Aquilo pegou Lucas de surpresa. Ele não conseguia processar tudo o que estava ouvindo. O que você quer dizer? O que você fez? Antes que ela pudesse responder, o mar de pessoas ao redor começou a se agitar. Algumas olhavam entre eles com curiosidade, outras com horror, mas uma em particular se destacou. Uma mulher surgiu do meio da multidão e, ao ver seu olhar, o coração de Lucas quase parou. Era Helena, sua irmã, uma figura do passado que ele nunca esperava reencontrar ali. Lucas! Ela gritou, correndo na direção dele. Eu sou a única que pode explicar. Você deve prestar atenção. Helena estava ofegante, com uma expressão que estava entre a urgência e o pânico. Clara olhou para a nova chegada, e uma expressão de medo tomou conta de seu rosto. Lucas sentiu o mundo desmoronando ao redor dele. O que você sabe, Helena? Ele mal conseguiu articular. Eu vim te alertar sobre Ricardo. Ele não é só um rival feliz em ver você em apuros. É muito mais do que isso. Ele planejou manipular você desde o começo. A linhagem de Clara é crucial para o que vem a seguir. A intensidade nas palavras dela fez com que a confusão na mente de Lucas se tornasse um turbilhão. Ricardo ria de forma insolente. E você acha que isso vai resolver alguma coisa? A verdade está mais perto do que você imagina, Lucas. Agora que ela chegou, tudo pode vir à tona. Sua voz estava cheia de deboche, embora as palavras de Helena parecessem atingir um ponto sensível. A tensão no ar era quase palpável. Por favor, Lucas, você precisa ouvir, gritou Helena. Clara é mais importante do que você imagina. E as crianças, elas são a chave. Um grito rompido cortou a tensão, e todos olharam para Clara. Ela estava paralisada, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Para ele, era como se ela estivesse segurando a respiração. Prestes a explodir em desespero. As crianças continuavam chorando, e a situação estava se tornando insustentável. Você não entende. O que está em jogo é muito mais valioso do que apenas dinheiro ou poder. A história de sua família está prestes a mudar completamente. E a minha também. Os olhos de Clara estavam cheios de um misto de coragem e fragilidade. Mas o que ela estava prestes a dizer ficou travado em sua garganta. Todos os olhares estavam fixos nela, um abraço quente de expectativa e terror. Então, no meio de todas aquelas vozes e rostos, algo mudou. Em um instante, uma explosão de luz e som irrompeu da câmara. Uma bomba de fumaça detonando ao lado de Ricardo. E uma onda de pânico se espalhou. Em meio ao tumulto, Clara desapareceu. Lucas sentiu seu coração disparar. Clara! Gritou, enquanto corria na direção da nuvem de fumaça, mas não havia mais ninguém. O chão tremia sob seus pés. A multidão estava em caos, e Lucas sabia que eles estavam fugindo, mas não tinha ideia de onde. Então, de repente, uma voz familiar surgiu do caos. Lucas, vem comigo! Era Sofia, puxando pelo braço. O desespero a envolvia. E quando ele se virou para olhar de novo, apenas silêncio restou. A conexão, o passado e tudo o que pensava que sabia estavam desaparecendo como fumaça. Você não pode deixar isso acabar assim, sussurrou Sofia, enquanto o levava para longe do tumulto. Eu sei o caminho para descobrir a verdade. Enquanto seguia, apenas uma questão dominava sua mente. Que reviravolta esperava por ele a seguir? Lucas seguiu Sofia, seu coração batendo descontroladamente. O caos ainda estava fresco, os gritos misturados à fumaça daquela noite feroz. Ele mal conseguia pensar, mas o pânico nos olhos de Sofia fez sua pele arrepiar. Algo estava prestes a acontecer. Lucas, precisamos nos afastar daqui, disse Sofia, puxando pela mão, seu tom urgente quanto o murmúrio das sirenes que se aproximavam. Ele olhou para trás, o caos se espalhando e as sombras dançando. Clara e os bebês estavam desaparecendo entre a confusão. Ele não poderia deixar isso acontecer. Desviando de pessoas atordoadas,
Lucas lembrou das palavras de Clara. A ligação entre eles, os filhos, tudo parecia uma teia de segredos. Por que você realmente está aqui, Sofia? Ele perguntou, quase sem fôlego. A resposta dela poderia mudá-lo tudo. Eu sei quem você realmente é, Lucas. Eu sei tudo. Sua voz tremia, mas a determinação brilhava em seus olhos. Algo dentro dele se rompeu. O passado sempre retornava. Não importava o quanto tentasse se afastar. Eu não tenho tempo para joguinho, Sofia. O que você quer dizer? Os bebês, Lucas, eles não são só filhos de Clara. A voz dela se tornou um sussurro. Eles são seus. As palavras caíram como uma bomba. O chão sob seus pés parecia desmoronar. A realidade se distorcendo ao seu redor. Ele a encarou atônito. Como você pode afirmar isso? Isso não faz sentido! Lucas gritou, o desespero e a incredulidade lutando em seu interior. Eu te conheço, Lucas. Veja o que sua família fez. O poder, as conexões. Eu me lembrei de algo que soube. Um teste de sangue que um de nossos ancestrais fez. Eles não queriam que nós soubéssemos, mas há algo mais profundo aqui. A voz dela era apressada, e ele sentiu um frio na espinha. De repente, uma explosão de ruídos cortou o ar. A multidão estava em pânico total. Alguém estava atacando? Ele virou-se, e o mundo pareceu parar. Ricardo, com um olhar de triunfo, aparecia no meio da confusão, os olhos brilhando com um ódio que fazia o estômago de Lucas revirar. Impressionante, não é? Ricardo sorriu, uma expressão doentia no rosto. A verdade sempre volta, Lucas, e essa história, meu amigo, está prestes a ser revelada. O que ele estava insinuando? A verdade ferveu em suas veias, ao mesmo tempo que a confusão a envolvia. O ar parecia denso, e Sofia, percebendo o olhar de Lucas, disse: Não escute ele. Precisamos sair agora. Eles precisam de você, mas você precisa da verdade. A tensão era palpável, e a cada segundo que passava, Lucas se sentia mais encurralado. Ele decidiu. Já não queria saber se eram ou não seus filhos. Algo maior estava em jogo. O que Ricardo queria significava a vida ou a morte para eles. Mas antes que pudesse agir, uma mão apareceu de repente, do nada, agarrando o braço de Lucas. Ele virou-se e viu Clara. O olhar dela era desesperado e ela respirou fundo. Lucas, eu fui atrás de você. Venha comigo, é uma questão de vida ou morte. Os gritos da multidão, a fumaça surda, o pânico se desenrolaram em uma única fração de segundo. E quando ele segurou os olhos de Clara, seu mundo virou de cabeça para baixo novamente. As revelações de Sofia estavam ecoando em sua mente. Como assim, vida ou morte? Você e eu precisamos conversar. A verdade está aqui. A linhagem que você não imaginava, ela começou. Mas o que ela tinha a dizer parecia mais do que ele estava pronto para ouvir. Um vórtice de emoções tomava conta dele. Antes que você se afaste, Lucas, é hora de encarar a verdade sobre a sua família. E a minha, disse Clara, lentamente, como se tal palavra pudesse quebrar o fio da sua realidade. Lucas piscou, sentindo o mundo girar. O lado de Ricardo, sorrisos desdenhosos misturando-se com a urgência de Clara, deixou suas mãos trêmulas. A única certeza que tinha era que outras revelações estavam por vir, e desta vez não haveria como escapar. Os dois estavam perguntando suas verdades e, ao mesmo tempo, ele percebeu que o passado e o presente estavam prestes a colidir de forma explosiva. Mas, no fundo, ele sabia. A verdadeira história ainda estava se desdobrando. Uma escolha horrível apresentava-se, e seu coração pesava sob o peso das revelações. Elas mudariam tudo, e a única pergunta que latia em sua mente era: quem ele realmente era? Clara segurou os bebês com força, sua expressão entre medo e determinação. Lucas não conseguia tirar os olhos dela, mas a verdade que Sofia havia revelado o deixava atordoado. Meus filhos! A ideia soava absurda, mas ao mesmo tempo fazia sentido, como se um quebra-cabeça estivesse se montando na sua mente, peça a peça. A multidão ao redor parecia vibrar com atenção.
Ricardo continuava próximo, rindo com aquele sorriso sarcástico. Oh, Lucas, você realmente achou que poderia escapar da sua herança? A linhagem sempre volta. E agora você está no centro de tudo. E enquanto ele falava, Lucas sentiu um frio na espinha. A confusão tumultuava em sua cabeça. Clara, começou, mas não conseguiu completar a frase. O arrependimento e o desejo de entender tudo estavam amontoados em sua garganta. Mas antes que mais palavras pudessem ser ditas, uma mão forte agarrou o braço de Lucas e puxando para o lado. Era Helena, com olhos arregalados e cheios de pânico. Você não pode ficar aqui. É mais perigoso do que pensa. Do que você está falando? Lucas estava prestes a desmoronar. A pressão se acumulava e a adrenalina disparava. Ele mal conseguia respirar. Ricardo não está sozinho. Ele tem aliados. Eles não estão aqui para apenas observar. Eles vão entrar em ação a qualquer momento. Helena falou rápido, quase sem fôlego. Mas o que ela tinha a dizer tinha o poder de destruir toda a sua vida. Nesse momento, um grito ensurdecedor rompeu a tensão. Uma explosão, não da fumaça, mas de algo muito mais sinistro. Um carro avançou descontrolado pela calçada, se dirigindo direto para o grupo, para o filho e a filha de Clara que estavam no chão. A cena se desenrolou devagar, cada um tentando entender o que estava acontecendo, até que um grito coletivo irrompeu, quebrando o ar pesado com desespero. Clara se jogou para frente, protegendo os bebês, mas uma figura na multidão atirou-se em sua direção. Um homem obscuro e sorridente que arrastou a cena para um pesadelo. Era Ricardo, com uma arma em mãos, e o mundo ao redor se transformou em um caos de gritos e pessoas tentando correr em todas as direções. Lucas sentiu um aperto no peito, enquanto tudo ao seu redor parecia se mover em câmera lenta. Clara! Gritou, mas o barulho das sirenes e das pessoas desesperadas o ensurdecia. E então, como um relâmpago corre. Mas o tiro não foi em Clara, e sim em Helena, atingindo-a com um impacto devastador. O grito dela ecoou, como uma flecha cravando-se em seu coração. A visão de Helena caindo ao chão, um lago de sangue se formando sob ela, deixou Lucas paralisado. Não! Lucas chorou, a dor percorrendo sua espinha, enquanto o terror se espalhava pela multidão. O caos se transformou em desespero, enquanto as pessoas cercavam Helena, seus olhares se fixando na cena horrenda. O rosto dela se contorcia em dor, e tudo o que Lucas conhecia parecia desmoronar naquele instante. O choque o envolveu como uma armadura fria. O que ele fez? Por quê? Ricardo riu, mas havia algo de descontrolado em sua risada. Você não entendeu, Lucas. Isto é apenas o começo. Você não tem ideia do que sua família fez para proteger suas riquezas. Em meio a lágrimas e confusão, Lucas viu Clara se agachar, puxando os bebês em direção ao chão, tentando protegê-los de qualquer maneira. Eu não te deixarei, Lucas. Você precisa lutar. Não podemos permitir que eles tragam essa escuridão de volta. As poucas palavras dela ressoaram em sua mente. Agora, tudo estava mudado. Aquela conexão que parecia tão verdadeira e simples se desdobrava em uma teia de segredos muito mais sombria e perigosa. Lucas olhou para o corpo de Helena, para Clara e os pequenos. A linha entre o que era certo e o que era necessário parecia insuportável, e a cada segundo que passava, a dúvida o consumia. O que ele faria agora? O que aconteceria com aqueles que ele amava? A única coisa que sabia era que a verdade estava ao alcance, pronta para ser desenterrada em meio a um mar de tragédias. A pergunta pairava em sua mente. Qual era o preço a se pagar por essa linha de sangue que todos estavam dispostos a proteger? O que poderia ser mais devastador do que a vida em jogo? O futuro estava repleto de incertezas, e a escolha que ele tomasse agora poderia desencadear a ruína de todos. Clara se jogou para frente,
protegendo os bebês em um ato de desespero. Lucas estava paralisado, o horror transbordando em sua mente. O grito de Helena ainda ecoava no ar, e a imagem de sua irmã caindo ao chão o perseguiu. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto Ricardo parecia se divertir com tudo aquilo. Você não precisa passar pelo que a sua família fez, Lucas. Clara gritou, mas a fumaça e o pânico tornavam difícil entender. Ele olhou nos olhos dela, a dor refletida, e se lembrou do que Sofia havia revelado. A ligação, a linhagem, tudo parecia um pesadelo sem fim. E então Clara disse: Lucas, o que você não sabe é que eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela atingiram Lucas como um soco no estômago. O que você quer dizer? Ele exigiu, sua voz se elevando enquanto a confusão se transformava em raiva. Como assim não sou quem eu penso que sou? O mundo ao seu redor se desfazia, e ele não conseguia processar. Eu não sou apenas a mãe dos seus filhos. Clara respirou fundo e Lucas notou o tremor em suas mãos. Ela parecia à beira de desmoronar. Meu sobrenome não é só Clara, é Oliveira. Eu sou a verdadeira herdeira do que está em jogo. Fui forçada a me esconder, a viver na rua por causa da sua família. Cada palavra parecia uma faca cortando a atmosfera sufocante. Os bebês choravam, a multidão olhava, alguns apavorados, outros curiosos. Lucas sentiu o chão sob seus pés se inclinar. Clara, a mendiga, era parte de uma riqueza que ele nunca soube que existia. Você está dizendo que você é, sim, a verdadeira herdeira da fortuna Oliveira. Eles apagaram minha história, Lucas, mas agora não há como voltar atrás. A emoção em sua voz era palpável, e o olhar de Clara alternava entre o medo e a força. Lucas estava aturdido, a revelação girando em sua mente. Ele sempre acreditou que Clara era apenas uma mulher em dificuldades. O que papai e mamãe haviam escondido? A sensação de um passado enterrado e coberto de mentiras pesava sobre seus ombros. Como isso afetava tudo? Ricardo, agora com um olhar triunfante, ergueu a arma e gritou: Isso só fica melhor. O que vai fazer, Lucas? Proteger essa impostora ou salvar seu próprio legado? O desprezo na voz dele foi um tapete tirado de sob os pés de Lucas, que sentiu o peso da responsabilidade desabar sobre ele. Cala a boca, Ricardo, gritou Helena, sua voz rasgada de dor. Você não entende o que está fazendo. E neste instante, tudo aconteceu rápido demais. Uma luz brilhante surgiu de longe. Um carro da polícia surgiu pela esquina. As sirenes cortando a noite em um alarido ensurdecedor. O caos se espalhou como fogo em palha seca. Ricardo, momentaneamente distraído, olhou em volta. E isso foi tudo que Clara precisava. Ela segurou os bebês mais perto, chorando. Precisamos fugir agora. A urgência em seu tom fez Lucas snap back to reality. Ele não sabia se podia confiar plenamente, mas havia algo mais profundo em jogo. Um grito rasgou o ar. Lucas viu o corpo de Helena sendo cercado, o sangue se misturando à fumaça. O tempo parecia correr, e o pânico envolvia a cena como um fio invisível. Ele se virou para Clara, a gravidade do momento caindo sobre eles. O que aqueles bebês significavam? Se Clara era mesmo parte dessa linhagem, o que isso implicava para ele, para a família? Precisamos descobrir a verdade, Clara. Você está disposta a lutar por isso? A determinação no olhar dela o desarmou momentaneamente. Mas antes que qualquer resposta pudesse vir, uma figura familiar emergiu da fumaça. Era Sofia, com uma expressão de desespero, gesticulando freneticamente. Vocês não podem ficar aqui. A verdade não é só uma linha de sangue. É uma sentença de morte. Lucas hesitou, a confusão acumulando como um pesado manto. Naquele momento, o chocante desfecho se aproximava. As verdades que pareceram claras até ali estavam prestes a se desmantelar em algo muito, muito mais profundo. Ele só tinha duas escolhas: lutar pela revelação ou recuar e permitir que tudo se desmoronasse em mentiras. E essa última visão, a de Helena,
com a vida se esvaindo aos poucos, era o que lhe dizia que o tempo estava se esgotando. Então, o que você vai escolher, Lucas? Proteger a sua família ou a verdade? A última pergunta pairou no ar, enquanto tudo parecia desmoronar ao redor, deixando sem saber qual caminho escolher. Clara segurou os bebês com força, sua expressão entre medo e determinação. Lucas não conseguia tirar os olhos dela, mas a verdade que Sofia havia revelado o deixava atordoado. Meus filhos, a ideia soava absurda, mas ao mesmo tempo fazia sentido, como se um quebra-cabeça estivesse se montando na sua mente. Essa a peça. A multidão ao redor parecia vibrar com atenção. Ricardo continuava próximo, rindo com aquele sorriso sarcástico. Oh, Lucas, você realmente achou que poderia escapar da sua herança? A linhagem sempre volta, e agora você está no centro de tudo. E enquanto ele falava, Lucas sentiu um frio na espinha. A confusão tumultuava em sua cabeça. Clara, começou, mas não conseguiu completar a frase. O arrependimento e o desejo de entender tudo estavam amontoados em sua garganta. Mas antes que mais palavras pudessem ser ditas, uma mão forte agarrou o braço de Lucas, lhe puxando para o lado. Era Helena, com olhos arregalados e cheios de pânico. Você não pode ficar aqui. É mais perigoso do que pensa. Do que você está falando? Lucas estava prestes a desmoronar. A pressão se acumulava e a adrenalina disparava. Ele mal conseguia respirar. Ricardo não está sozinho. Ele tem aliados, eles não estão aqui para apenas observar. Eles vão entrar em ação a qualquer momento. Helena falou rápido, quase sem fôlego. Mas o que ela tinha a dizer tinha o poder de destruir toda a sua vida. Neste momento, um grito ensurdecedor rompeu a tensão. Uma explosão, não da fumaça, mas de algo muito mais sinistro. Um carro avançou descontrolado pela calçada, se dirigindo direto para o grupo, para o filho e a filha de Clara que estavam no chão. A cena se desenrolou devagar, cada um tentando entender o que estava acontecendo, até que um grito coletivo irrompeu, quebrando o ar pesado com desespero. Clara se jogou para frente, protegendo os bebês, mas uma figura na multidão atirou-se em sua direção. Um homem obscuro e sorridente que arrastou a cena para um pesadelo. Era Ricardo, com uma arma em mãos, e o mundo ao redor se transformou em um caos de gritos e pessoas tentando correr em todas as direções. Lucas sentiu um aperto no peito, enquanto tudo ao seu redor parecia se mover em câmera lenta. Clara! Gritou, mas o barulho das sirenes e das pessoas desesperadas o ensurdecia. E então, como um relâmpago cortando a tempestade, algo estourou. Uma balança de um segredo escondido. Ricardo disparou, mas o tiro não foi em Clara, e sim a visão de Helena caindo ao chão. Um lago de sangue se formando sob ela, deixou Lucas paralisado. Não! Lucas chorou, a dor percorrendo sua espinha, enquanto o terror se espalhava pela multidão. O corpo de Helena estava imóvel, uma expressão de surpresa ainda marcada em seu rosto. Cada segundo se arrastava, e a confusão tomou conta de Lucas. Ele mal percebeu que Ricardo estava rindo, um riso ansioso e cruel, como se o espetáculo estivesse apenas começando. Veja, Lucas, você sempre se preocupou com sua imagem, mas não escapará da sua verdadeira herança. E agora, o que vai fazer com essa bênção? Aos poucos o pânico da multidão se acalmou, mas não o de Lucas. Você vai pagar por isso. Ele avançou em direção a Ricardo, mas Clara o segurou, os olhos aflitos. Não, não se aproxime dele! Clara gritou, enquanto os bebês balançavam inquietos em seus braços. Isso é o que ele quer. Ele quer que você caia na armadilha. Armando o quê? Lucas respondeu instantaneamente, sua voz tremulando de raiva. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um novo ruído cortou a confusão. A porta do carro que vinha em alta velocidade se abriu e uma figura emergiu. Uma mulher de cabelos longos, com uma expressão decidida, avançou com passos firmes. Lucas, eu tô aqui para te salvar, disse ela, apontando um dedo acusador para Ricardo,
Era Ana, sua mãe, que ele pensava estar longínqua desde os escândalos do passado. O impacto de sua presença era como um soco. Mas você estava... Lucas não conseguia formar as palavras, sua mente girando com a reviravolta que a vida tinha tomado em questão de segundos. Estava escondida por sua segurança, para evitar que esse homem se aproximasse de você. A voz de Ana era forte, e cada palavra parecia pesar no ambiente, balançando entre o caos. Clara é a chave, Lucas. Você precisa acreditar. A confusão aumentou. Ricardo olhou de Ana para Lucas, um sorriso satisfeito se espalhando em seu rosto. Olha só, Lucas. Sua querida mamãe voltou para brincar. O que será que ela não lhe contou sobre o passado? E com um movimento, Ana se colocou à frente de Ricardo como um escudo humano. Você não pode levar mais nada, ela disse, a firmeza em sua voz ecoando na noite. Lucas mal tinha ideia de que cada segredo, cada mentira que pensou saber, estava prestes a desmoronar. Qual é a verdade, mãe? Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés, o pânico fazendo seu coração acelerar. O que você está escondendo de mim? Então, como um clique de uma câmera, a verdade transbordou. Você não é meu filho, Lucas. Ana declarou, as palavras cortando o ar como uma faca. A revelação ressoou na noite, devastadora. O tempo parecia congelar, e tudo que Lucas acreditava caiu. Ele olhou para Clara, depois para os bebês e, por fim, para Ana, estupefato. O que tudo isso significava? O que mais estava escondido? O passado e o futuro colidiam em uma única fração de segundo, e Lucas sentiu uma onda de vazio tomando conta dele. Ele precisava da verdade, mas será que estava preparado para o que viria em seguida? Clara segurou os bebês com força, sua expressão entre medo e determinação. Lucas não conseguia tirar os olhos dela, mas a verdade que Sofia havia revelado o deixava atordoado. Meus filhos? A ideia soava absurda, mas ao mesmo tempo fazia sentido, como se um quebra-cabeça estivesse se montando na sua mente, peça a peça. A multidão ao redor parecia vibrar com a tensão. Ricardo continuava próximo, rindo com aquele sorriso sarcástico. Oh, Lucas, você realmente achou que poderia escapar da sua herança? A linhagem sempre volta, e agora você está no centro de tudo. E enquanto ele falava, Lucas sentiu um frio na espinha. A confusão tumultuava em sua cabeça. Clara, começou, mas não conseguiu completar a frase. O arrependimento e o desejo de entender tudo estavam amontoados em sua garganta. Mas antes que mais palavras pudessem ser ditas, uma mão forte agarrou o braço de Lucas, lhe puxando para o lado. Era Helena, com olhos arregalados e cheios de pânico. Você não pode ficar aqui. É mais perigoso do que pensa. Do que você está falando? Lucas estava prestes a desmoronar. A pressão se acumulava e a adrenalina disparava. Ele mal conseguia respirar. Ricardo não está sozinho. Ele tem aliados. Eles não estão aqui para apenas observar. Eles vão entrar em ação a qualquer momento. Helena falou rápido, quase sem fôlego. Mas o que ela tinha a dizer tinha o poder de destruir toda a sua vida. Neste momento, um grito ensurdecedor rompeu a tensão. Uma explosão, não da fumaça, mas de algo muito mais sinistro. Um carro avançou descontrolado pela calçada, se dirigindo direto para o grupo, para os filhos de Clara que estavam no chão. A cena se desenrolou devagar, cada um tentando entender o que estava acontecendo, até que um grito coletivo irrompeu, quebrando o ar pesado com desespero. Clara se jogou para a frente, protegendo os bebês, mas uma figura na multidão atirou-se em sua direção, um homem obscuro e sorridente que arrastou a cena para um pesadelo. Era Ricardo, com uma arma em mãos, e o mundo ao redor se transformou em um caos de gritos e pessoas, tentando correr em todas as direções.
Lucas sentiu um aperto no peito, enquanto tudo ao seu redor parecia se mover em câmera lenta. Clara! Gritou, mas o barulho das sirenes e das pessoas desesperadas o ensurdecia. E então, como um relâmpago cortando a tempestade, algo estourou. Uma balança de um segredo escondido. Ricardo disparou. Não foi em Clara, e sim em Helena, atingindo-a com um impacto devastador. O grito dela ecoou, como uma flecha cravando-se em seu coração. A visão de Helena caindo ao chão, um lago de sangue se formando sob ela, deixou Lucas paralisado. Não! Lucas chorou, a dor percorrendo sua espinha, enquanto o terror se espalhava pela multidão. O corpo de Helena estava imóvel, uma expressão de surpresa ainda marcada em seu rosto. Cada segundo se arrastava, e a confusão tomou conta de Lucas. Ele mal percebeu que Ricardo estava rindo, um riso ansioso e cruel, como se o espetáculo estivesse apenas começando. Veja, Lucas, você sempre se preocupou com sua imagem, mas não escapará da sua verdadeira herança. E agora? O que vai fazer com essa bênção? Os gritos ecoavam na noite escura, mas Lucas não ouvia mais. Ele estava paralisado, a mente fervilhando. Então um movimento rápido chamou sua atenção. Clara, ainda de pé, gesticulava. Lucas, agora não é hora para perder tempo. Eles vão atrás de você. A adrenalina disparou. Então uma sombra se moveu atrás de Ricardo. O homem apareceu entre as nuvens de pânico, e seu rosto familiar fez Lucas tremer. Era João, um amigo de infância, que sempre estivera na linha de frente entre Lucas e seus inimigos. Mas naquele momento, a expressão de João não era de alívio, de desespero. Lucas, você precisa ouvir. Eu sei quem realmente é Helena e a conexão dela com tudo isso. As palavras saíram apressadas da boca de João. Lucas não sabia se queria ouvir ou não, mas a urgência no tom dele o fez inclinar a cabeça. Ela não é apenas sua irmã. As crianças, elas têm uma ligação genética com a linha de Ricardo. O ar ficou pesado. Como assim? Lucas sentiu seu estômago se revirar. Os bebês, Clara, o sangue que corria. Tudo girava. O quê? Como você sabe disso? Lucas questionou, a voz tremendo. Porque eu fiz um teste. O mesmo que Ricardo fez um tempo atrás. E o que eu descobri não é só chocante, é devastador. A expressividade de João era aterrorizante. Helena e Clara são descendentes de pessoas poderosas que foram sucateadas. Seus ancestrais, Lucas. Seus ancestrais. Não, isso é impossível, Lucas gritou, enquanto sua cabeça girava com a nova revelação. O que isso significava? A luta estava em um nível que ele nunca havia compreendido. Ricardo, vendo o caos se desenrolar, riu de forma maníaca. Sim. O que você vai fazer agora, Lucas? Defender a mentira ou aceitar a herança que não queria? Em um instante que parecia infinito, a realidade se transformou. Os gritos, a dor, o sangue, tudo isso se entrelaçou em um grande símbolo do que estava por vir. O peso das revelações pairava no ar, e Lucas se viu dividido. Ele tinha a verdade em suas mãos, mas a que custo? E então, uma explosão de luz chegou de repente. A polícia, cercando o lugar, iluminou tudo. Em meio à confusão, Lucas percebeu que estava cercado, suas decisões sendo forçadas. Vamos! Precisamos sair! Clara gritou. E Lucas sabia que tudo estava prestes a mudar. A questão que o perseguia agora era: quem era ele de verdade? E o que iria fazer a seguir? O caos estava por toda parte. Clara, com os bebês nos braços, segurava a respiração enquanto o horror se desenrolava diante deles. Os gritos ecoavam e imagens de sangue se sobrepunham em sua mente. Lucas, paralisado, olhava a cena, o mundo desmoronando ao seu redor. Cada momento parecia uma eternidade. Ricardo riu, arrogante, e novamente direcionou a arma para eles. E agora, Lucas? A herança que você jamais quis. A voz dele soava como um eco sombrio, cada palavra esfaqueando o coração de Lucas. Ele precisava agir,
Não podia deixar que tudo isso acabasse assim. Clara, fique atrás de você! Gritou Lucas enquanto se lançava na direção de Ricardo. Uma onda de determinação subindo. A adrenalina percorria suas veias, mas a luz da polícia se acendeu e sirenes começaram a soar. O instante parecia um filme, e as emoções se misturavam. Medo, raiva, desespero. Clara se movia lentamente, os bebês apertados contra ela. Lucas, não! Isso é o que ele quer! O desespero na voz dela cortava como facas. Lucas hesitou. A realidade o envolvia em um abraço gélido. Ele lutava contra a maré de incerteza. Dos gritos no ambiente, ouvia um eco de urgência que penetrava sua razão. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ana apareceu depois de tanto tempo. Seu olhar determinado iluminava a cena. Vá, Lucas. Não deixe que a história se repita. Sua voz era uma corda vital, um grito de alarme no meio do caos. Ricardo, incapaz de suportar aquela cena, disparou. Mas, contrariamente ao esperado, o tiro não se dirigiu a Lucas ou Clara. Um policial apareceu, arfando, desarmando Ricardo com um golpe rápido. O eco do tiro ecoou como uma sinfonia frenética, e tudo se aquietou de repente. O corpo de Ricardo caiu sem vida. Um silêncio assustador tomou conta. Clara olhou para Lucas, seus olhos cheios de medo e esperança. Está tudo bem agora? Ela perguntou. E ele percebeu que as perguntas que ele tinha sobre o passado, sobre quem eles eram realmente, podiam esperar. O que mais importava era que eles estavam juntos. As sirenes se aproximavam mais e mais, e Lucas sentiu um peso no coração. O passado estava desmoronando, mas havia esperança. Enquanto a polícia cercava o local, ele se virou para Clara e os bebês. Nós vamos encontrar uma maneira, Clara. Temos que desvendar isso juntos. Em meio ao tumulto, Ana se aproximou. Eles precisam de você, Lucas. Ermelindo está em perigo. O legado não é apenas uma maldição, é a chave para sua liberdade. As palavras dela cortavam o ar, mas a luz do amanhecer começava a surgir. Havia uma chance para redimir o passado, um vislumbre de um futuro diferente. Clara assentiu. Precisamos nos unir para quebrar esse ciclo, Lucas. Não só por nós, mas por eles. O coração dele se apertou. Um nó na garganta. O que teriam que enfrentar juntos era incerto, mas a força na determinação de Clara acendeu uma centelha de esperança. Então, enquanto o dia começava a clarear, Lucas sentiu que algo estava mudando. Vamos sair daqui e reconstruir nossas vidas, juntos. O que eles enfrentariam a seguir ainda era um mistério, mas a conexão entre eles era irrefutável. E em meio a essa nova jornada que estava apenas começando, uma escolha precisa ser feita. As sombras do passado ainda pairavam, mas a luz da coragem começava a brilhar. Agora, eu preciso que você faça a sua parte. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a chegar a mais pessoas. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.